Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, já se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que sair algum vídeo novo por aqui. Hoje eu vim falar de tudo o que eu li e tudo o que eu assisti até agora no ano de 2026, então nesse primeiro semestre. Eu resolvi trazer também o que eu assisti, porque eu também gosto de falar sobre as coisas que eu assisto, filmes e séries. Então eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho diferente, apesar desse ser um canal sobre livros. Eu também não vou falar sobre tudo o que eu assisti, porque foi muita coisa que eu assisti. Então eu vou falar mais sobre os filmes que eu gostei mais e sobre algumas decepções também. E aí a lista completa com tudo que eu assisti eu vou deixar em algum lugar, ou aqui na descrição, ou eu faço um post lá no Substack, coloco o link aqui, mas eu vou deixar a lista em algum lugar caso você se interesse e queira saber. Bom, então vamos começar com os livros, já que esse é um canal onde eu falo sobre livros. Se você já é um inscrito aqui do canal, se você já me acompanha, você provavelmente vai saber quais são esses livros, porque só tem um, eu acho que ainda não saiu o vídeo aqui. Então, começando pela minha primeira leitura do ano, eu li o Via Gemito, do Domenico Starnoni, que foi lançado, acho que saiu aqui no Brasil no finalzinho do ano passado, não sei se foi em novembro ou dezembro, né, mas eu ganhei de presente de Natal, meu marido me deu de presente, e como eu gosto muito do Domênico, eu já peguei logo e comecei a ler. Foi minha primeira leitura do ano. Ele é um livro bem grossinho, é o mais grosso que tem, pelo menos aqui no Brasil, né, do Domênico. E esse livro aqui, ele é mais uma autoficção, talvez. Eu não sou fã de autoficção, tá? Eu não gosto. Eu tenho as minhas questões com a autoficção. Mas como o Domênico é um autor que eu gosto muito, eu fui ler, é claro, essa história aqui. Só que, como eu disse, né, não vem como autoficção. Aqui, inclusive, na ficha catalográfica, ele vem como literatura italiana romance, né? Romance e ficção contemporânea. Mas aqui a gente vai falar, né, o Domênico vai falar sobre o pai dele. Então a gente vai acompanhar o pai dele e o próprio Domênico, né, esse personagem aqui que vai narrando. E se você não souber que é realmente sobre o pai dele, se você não for pesquisar sobre a pintura que ele fala aqui e tudo mais, você lê como uma história, como um romance mesmo, tá? Excelente. Esse livro aqui é excelente. E foi a minha primeira leitura. Tem vídeo aqui no canal, então se você quiser assistir, eu vou deixar ou aqui em cima ou no box aqui de informações. Ainda em janeiro, eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira, que foi a minha pior leitura do ano até o momento. Também tem vídeo aqui no canal sobre, eu também vou deixar linkado aqui. E eu explico lá no vídeo por que eu não gostei. Eu queria gostar, eu fui bem aberta, mas eu acho que o livro tem alguns problemas, algumas falhas ali que não fazem muito sentido. Então, acabou que eu não consegui gostar desse livro. Eu nem tenho o livro aqui para mostrar, eu não sei se eu já passei para frente ou se ele tá numa pilha ali, ou uma pilha de livros ali para me desfazer, né? Mas ele tá por aí, então não consegui nem trazer aqui para mostrar para vocês, mas é isso, a minha segunda leitura foi Tudo é Rio. Indo para o mês de fevereiro, eu li apenas um livro no mês de fevereiro, que foi o Ruído Branco, do Dom DeLillo. Ele é um livro também grossinho, ele deve ter umas 500 páginas, acredito eu. Não tem 500, nem chega, nossa, parece que ele é bem grande, mas ele só tem 395 páginas, tá? Eu só fiz essa leitura aqui no mês de fevereiro, é uma leitura que eu levei um tempo, tá? Eu achei... Não é uma leitura difícil, mas eu levei um tempinho realmente para ler, assim. Foi um livro que eu gostei bastante. É meu primeiro contato com o autor. Eu tenho outros livros dele aqui, inclusive o Submundo, que é um livro dele muito famoso, mas eu comecei por esse daqui, que meu marido já tinha lido e tinha gostado, e eu resolvi ler esse daqui. Na época, acho que eu dei 4 estrelas. Tá? Eu lembro de muitas coisas da história, é um livro que me marcou. E, bom, tem vídeo aqui, se você quiser saber sobre, eu vou deixar o vídeo linkado e vai lá
assistir, indico muito a leitura. Bom, depois eu passei o mês inteiro de março e o mês de abril, uma parte ali do mês de abril, acho que até o finalzinho de fevereiro, lendo essa obra clássica e gigantesca, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. É um livro bem grosso, então ele tem aí mais de 1000 páginas, é bastante grossinho, né? Mas ele não é um livro difícil de ler, ele é assim, gente, pra mim ele é um novelão. Então você tem muitos personagens e você vai acompanhar aqui, ele é um romance de formação, né? Então você vai acompanhar a história desse personagem, que é o David Copperfield, desde o momento em que ele nasce até ali a sua vida adulta, talvez a velhice, não necessariamente a velhice, eu não lembro aqui se é a velhice, mas é na vida adulta ali, que ele já está casado e tem filhos, né, e etc. Então você vai acompanhar toda essa história desse personagem, é um personagem que ele fica órfão muito cedo e ele passa por diversos abusos, né, vamos assim dizer, tem diversas situações muito complicadas ali na vida dele, mas também é um livro que tem muita coisa divertida, eu ri um bocado, mas eu acho que eu gostei mais desse livro até mais ou menos a metade, sabe? O início do livro para mim ele é melhor e depois ele já não fica tão bom assim. Tem alguns personagens aqui que são os meus favoritos, tem os personagens que a gente detesta. Os personagens desse livro aqui, eles não são muito complexos. O Dickens realmente quis fazer aqui nesse livro uma coisa em que os personagens são muito caricatos, então, e um personagem que ele é bom e ele é 100% bom, um personagem ruim que ele é 100% ruim. Então ele quis fazer dessa forma, ele não quis fazer personagens muito complexos. Mas é isso, é o meu primeiro contato com o autor. Também tem vídeo aqui no canal, se você quiser assistir. Mas eu pretendo ler, depois desse daqui, eu pretendo ler Grandes Esperanças, porque esse livro aqui ele não me pegou, eu sei que muita gente adora, tem esse livro como favorito, né, dentre as obras ali do Dickens, mas ele não funcionou muito para mim. É uma boa leitura, eu indico, mas não foi aquela leitura que me pegou. Em abril, depois de terminar aí o David Copperfield, eu fui para um livro fininho, porque eu fiquei assim meio sem saber também qual seria a minha próxima leitura. Pegava um livro, desistia, pegava outro. E aí eu peguei um livro fininho aqui, que é o Sonhos de Trem, do Denis Johnson. É uma novela bem curtinha, você consegue ler facilmente numa sentada. E não é uma coisa complexa, mas ela é uma história que tem momentos assim bem surreais e é bem interessante. Então eu li uma vez e depois eu assisti ao filme, porque eu já tinha assistido ao filme primeiro, antes de ler essa obra, e aí eu reassisti ao filme e aí eu passei a gostar mais do livro do que do filme. E depois eu peguei em um dia e reli o livro todinho em um dia. E fiz mais anotações e fiz um vídeo sobre esse livro. Ele foi até crescendo dentro de mim com o passar do tempo, eu acho. Quando eu terminei de ler, eu ainda fiquei meio confusa, mas à medida que o tempo foi passando e que eu fiz essa segunda releitura, ele cresceu. E eu acho que eu gosto muito do final que tem aqui no livro. E também tem vídeo aqui no canal, então se você se interessar, vai lá assistir. Indo para maio, eu fiz 2 leituras em maio. Eu não sou uma pessoa que lê 5, 6, 7 livros por mês, tá, gente? Isso aqui não é uma competição. Tenha isso na sua mente também, leia no seu ritmo, tá? Então eu leio devagar, querendo aproveitar o que eu tô lendo. Quando eu tenho um tempo maior, eu leio mais. Então em maio eu li 2 livros. E aí a minha primeira leitura de maio, eu acho que é a minha leitura favorita até o momento, apesar do Via de Êmito também ser uma grande favorita, mas foi o Fahrenheit 451. Eu falei sobre esse livro também aqui no canal, tem vídeo também, vou deixar aqui caso você queira assistir, porque Fahrenheit 451 me surpreendeu muito. Eu não sabia muito sobre a história, só sabia que tinha essa questão dos livros serem queimados, né? E eu fui para a história, acho que esperando uma distopia e uma coisa muito futurística. E não é, eu acho que é muito próximo da realidade. A gente tem alguns aparatos tecnológicos aqui, mas não são muitos aparatos.
e parece que é uma história assim que facilmente poderia estar acontecendo hoje, né, no ano de 2026. Então, eu acho isso muito interessante quando o autor consegue escrever uma obra, né, e que por isso acaba se tornando um clássico, né, porque ela passa por essas gerações e pelo tempo, e ela sobrevive e ela continua muito atual e continua falando muito com a gente, né? Então, quem não leu esse livro, eu acho que deveria ler, porque ele é muito interessante, ele faz pensar muito. E é isso, vai lá ver o meu vídeo para você saber mais sobre essa leitura. Ainda em maio, eu peguei um livro de um autor brasileiro, um autor até que recebeu alguns prêmios, né? E eu tenho, na verdade, 2 livros dele aqui, mas eu peguei esse daqui porque eu achei a premissa muito interessante, que é O Vento de Queimada, do André de Leones. Eu achei a ideia muito interessante, então ele se propõe aqui a fazer uma espécie de um faroeste, né? A gente tem até aqui, falar um faroeste tropical, meio Tarantino, né? Um Tarantino tropical. Acontece muita coisa nessa história, a gente vai acompanhar uma personagem aqui, a Isabel, que ela trabalha ali com o pai como matadora de aluguel, e o pai ele acaba se envolvendo em muitos problemas e arrasta também a filha para esses problemas, e ela tem que conseguir sair ali de alguma forma. Aqui também tem algumas outras questões, ele tem um pano de fundo ali que é a ditadura militar, né? Mas não chega a ser o ponto principal da história, né? Mas ele tem algumas coisas aqui nesse livro que me incomodaram, alguns pontos, mas eu achei uma história interessante. Eu não acho que é um livraço, mas eu acho que vale a leitura. Eu achei muito interessante, eu gostei dessa proposta, dessa coragem do autor em fazer algo diferente, né? Trazer um modelo de história diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente na literatura contemporânea brasileira. E também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado para você aqui em cima, caso você queira assistir tudo o que eu achei aqui dessa obra. Indo para junho, eu também fiz 2 leituras em junho. Eu tô até observando aqui, né, que eu entrei numa toada de ter 2 leituras aí desde abril. Mas eu tô com um tempo um pouco mais livre, né, no momento, então acho que talvez seja por isso. Eu não estou trabalhando no momento. Então, estou desempregada. Inclusive, né, sou professora de inglês, dou aulas particulares. Se você se interessar, quiser aprender inglês ou conhecer alguém que queira aprender, eu vou deixar linkado aqui embaixo um formulário para você preencher que eu entro em contato. Bom, em junho, então, eu fiz 2 leituras. Se você me acompanha, você também vai saber, porque eu também coloquei vídeo aqui. Então, a primeira leitura do mês de junho foi Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy, que talvez seja um dos vídeos mais recentes que eu tenho aqui no canal. Eu acho que já saiu outro depois desse daqui. Mas foi o meu primeiro contato com o autor. Eu tenho outro livro dele aqui, O Meridiano de Sangue, mas eu comecei por esse daqui. E eu gostei do livro. No início, quando eu terminei, eu achei que eu não tivesse gostado tanto. E depois o livro foi crescendo dentro de mim. Eu comecei a gostar um pouco mais da história e da forma como ela é escrita. O Cormac, ele tem uma forma dele de escrever, um estilo dele. E o livro é violento, mas para a última parte, eu não acho que ele é tão violento assim desde o início. Mas eu sei também que não é um dos mais violentos do autor. Meridiano de Sangue acho que é o mais violento que ele tem. Quero continuar lendo livros do autor, mas acho que não vai acontecer esse ano. Eu vou deixar aí pro ano que vem. Também fiz vídeo, também vou deixar linkado aqui para você assistir. E desse livro aqui eu também escrevi um texto lá no Substack, então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse. Vai lá dar uma olhada, porque eu acho que o texto ficou melhor, eu consegui me expressar melhor no texto do que no
no vídeo que eu gravei, tá? Eu costumo ser melhor escrevendo do que falando. A texto escrito por mim, não foi feito por IA, tá, gente? Então, vai lá dar uma olhadinha. E aí, nesse mês de junho, né? Então, a minha última leitura nesse semestre foi A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho lido um livro do Gabriel Garcia Marques por ano, desde 2022, que foi quando eu conheci o autor. Eu comecei com Do Amor e Outros Demônios, e em 2023 eu li 100 Anos de Solidão, e desde então eu venho lendo um livro dele por ano. E esse daqui é o primeiro livro que o autor escreveu e publicou quando ele tinha 22 anos. E é surreal você ler esse livro, é bem fininho, tá? E pensar que foi escrito por um rapaz de 22 anos de idade. E assim, dá muita inveja, tá? Dá muita inveja. Tem aqui já um estilo de escrita dele, a história ela é fragmentada, ela não é linear, ela vai sendo contada meio fora de ordem. E a gente acompanha aqui o enterro desse homem, né? Tanto que aqui veio como A Revoada ou O Enterro do Diabo. A gente acompanha o enterro desse homem, que era um médico. A história se passa em Macondo e a gente vai descobrir por que esse homem ele é detestado na cidade. Ele é detestado ali em Macondo. E a gente já vê aqui o Gabriel Garcia Marques trazendo, né, Macondo e trazendo personagens de 100 Anos de Solidão. Ele vai trazer já um pouco de todo esse universo ali que ele vai criar, dessa história que ele vai criar em 100 Anos de Solidão. Mas esse aqui não é um livro que a gente vai ter aquele realismo mágico do Gabo. Esse realismo mágico a gente vai ver em outras obras. Aqui a gente não tem isso, mas é um livro sensacional. E eu também fiz vídeo, e eu acho que quando esse vídeo aqui sair eu já vou ter postado o meu vídeo sobre esse livro. Então eu também vou deixar linkado aqui para você ir lá assistir. Então essas foram as leituras do primeiro semestre, mas vou aproveitar e também vou falar o que eu li, porque agora em julho também eu já li outro livro e já estou na minha segunda leitura, tá? Então só vou mostrar aqui rapidamente. A minha primeira leitura aqui de julho foi esse livrinho aqui sensacional, que foi uma indicação do André, que é um seguidor aqui do meu canal, que é Uma Confraria de Tolos, do John Kennedy Toole. Eu consegui achar esse livrinho aqui muito baratinho, achei ele por R$7 num sebo, e aí eu vi assim, falei assim, nossa, e lembrei que tinha sido indicação do seguidor do canal, e eu trouxe. E aí agora em julho eu resolvi ler esse livro aqui. E gente, esse livro aqui é uma das coisas mais engraçadas que eu já li na vida, tá? Eu ri muitas vezes, muitas vezes. E a gente vai acompanhar aqui esse personagem que é o Ignatius Riley, e que ele é um cara que ele é completamente contra a modernidade, ele é aquele cara que estudou, mas ele estudou tanto que ele é desconectado da realidade, sabe? Então, assim, é um livro muito divertido. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu vou fazer um vídeo sobre, tá? Então vai sair aí em breve um vídeo sobre esse livrinho aqui. E assim, gente, é um livro muito difícil de encontrar. Eu não sei se os direitos ainda são, né, da Best Bolsa, mas se for, eu acho que ela deveria publicar, e se não for, eu acho que alguma outra editora deveria trazer esse livro aqui, porque é muito bom mesmo. Me deu vontade até de assistir a peça, né, em que infelizmente eu não vou conseguir assistir, porque a peça é nos Estados Unidos. E nem sei se ainda tem, assim, está em cartaz, mas virou uma peça, e eu vi alguns trechos no YouTube, e eu achei super divertido, e os trechos que eu assisti ficou exatamente da forma como eu tinha imaginado aqui a cena no livro. Muito divertido, tá, gente? Vai sair vídeo em breve sobre esse livrinho. E a minha leitura atual, né, no momento que estou gravando esse vídeo, é Vida à Venda, do Yuki Mishima. Eu já comentei aqui no canal que eu li Confissões de uma Máscara, que foi lá em 2022. Eu adorei Confissões de uma Máscara e eu já comecei a querer, assim, comprar todos os livros do Mishima. Mas era muito difícil de encontrar. Às vezes, quando eu encontro algum sebo, algum lugar tá caro. E eu consegui encontrar esse daqui recentemente, eu comecei a ler, e é um livro, assim, que eu tô na página 137, então mais ou menos na metade, e é completamente diferente, assim, eu não tinha uma expectativa, eu não tinha uma ideia realmente do que esse livro seria,
Mas eu comecei a ler, porque a gente tem aqui um personagem que ele publica um anúncio no jornal de que ele está vendendo a vida dele, depois dele ter tentado acabar com a própria vida e não ter sido bem sucedido. E eu pensava que a história talvez fosse para um lado, e ela é uma história muito... tem elementos muito surreais e meio paranoicos também. Então, assim, tá sendo divertido acompanhar isso daqui. E eu estou adorando a leitura e estou muito curiosa para saber o que o Mishima vai fazer aqui, como que ele vai finalizar essa história. Então, é a minha leitura aí atual, no momento. Bom, já que falamos sobre os livros, vamos falar então sobre tudo que eu assisti aí nesse primeiro semestre. Vou começar aqui com os filmes. Como eu mencionei no início do vídeo, eu não vou falar sobre todos os filmes que eu assisti, porque eu assisti no primeiro semestre 80 filmes. Então, assim, esse vídeo ficaria gigantesco, tá? Eu assisti 80 filmes e assisti 8 séries / minisséries, né? Então, começando aqui com os filmes, de melhores filmes, eu vou começar com Escape from Alcatraz, que assim, é um filme que eu nunca tinha assistido e me surpreendeu muito. É um filme, nossa, assim, extremamente interessante. E depois, quando você termina de assistir, tem umas cenas, né? Então você vê os caras fazendo essa cabeça ali de papel e eles colocam na cama para enganar ali os carcereiros. E aí você pensa, nossa, mas que coisa ridícula, né? O filme resolveu colocar uma coisa que não tem sentido. Mas aí quando você vai ver a história real, os caras realmente fizeram essas cabeças. E aí você fica assim, gente, que surreal, né? E é um filme muito bom. Eu não lembro agora qual é o ano que saiu esse filme, mas eu indico, se você não assistiu, assista, porque é muito bom. Um segundo aqui melhor filme, não tá numa ordem, né? Mas assim, outro filme também que eu amei foi O Brutalista. Eu não tinha assistido, ele concorreu ao Oscar aí, eu não sei se foi no ano passado ou no ano anterior, mas ele concorreu ao Oscar recentemente. E eu não tinha assistido, ele é um filme muito longo, ele tem acho que 3 horas ou 3 horas e meia. Mas ele é aquele tipo de filme que você não vê a hora passar. Então eu tive, enquanto eu assistia O Brutalista, pra mim foi a mesma sensação que eu tive enquanto eu assistia Oppenheimer. Porque Oppenheimer também é um filme longo, mas eu não vi a hora passar, porque eu gostei muito do filme. E O Brutalista, eu acho que eu gosto mais da primeira e da segunda parte. Ele tem uma terceira parte ali, né, já pro final do livro que eu não... pro final do filme, que eu não curti muito, mas não estragou o filme pra mim. Ele continua sendo um filmaço. Depois do Brutalista, outro que eu trouxe aqui como também um ótimo filme foi Whiplash. Eu também não tinha assistido e eu tinha um certo preconceito, eu não sei porquê, tá? Então, meu marido, ele gosta desse filme e ele já tinha falado algumas vezes, vamos assistir, vamos assistir. E eu ficava meio assim, não quero assistir um filme de um baterista, sabe? Eu não tô muito na vibe. E aí um dia eu resolvi, né? Falei, vamos assistir. E, gente, que filmaço! Que filmaço! Assim, os meus preconceitos, assim, quanto a esse filme foram jogados no lixo, porque atuações, assim, sensacionais, essa história dessa obsessão, né? E também de como você sofre, né? Como algumas pessoas em algumas profissões ou em algumas áreas, elas são muito cobradas. Então, se você também não assistiu, assista, maravilhoso. Outro que eu também já comentei aqui, que eu falei que eu tinha um certo preconceito e que também o meu preconceito foi jogado no lixo, é O Regresso, com a atuação maravilhosa do Leonardo DiCaprio. Então esse é o filme que finalmente deu o Oscar pro Leonardo DiCaprio, né? E esse, gente, que filme? Eu tinha ali esse preconceito, mas é um filme que eu sei que quase não tem fala, o Leonardo quase não fala, uma coisa meio... não sei se eu quero assistir. E aí, gente, isso, olha, retiro tudo o que eu imaginava, é um filmaço, se você não assistiu, assista. Eu lembro que tinha gente que trabalhava comigo que falava assim, achei um filme muito chato. Nossa, eu não conseguia achar chato. O filme me deixou tensa o tempo todo. A atuação não só do Leonardo DiCaprio, mas como a atuação do Tom Hardy também é... Eu demorei a identificar o Tom Hardy, porque ele tá, assim...
é quase que irreconhecível, né? Então, filmaço. Depois do regresso, Morte Supreme. Então eu tava nessa onda de assistir os filmes que estavam indicados ao Oscar. Foi um pouco antes ali, né, do Oscar. E eu assisti vários, eu acho que tem alguns ainda que eu não assisti. Eu não assisti o Fórmula 1, eu não assisti o Frankenstein, já comecei, mas não terminei. Acho que só, os outros eu acho que eu assisti todos. E o Morte Supreme era um filme que eu torcia o nariz. Eu não sou lá muito fã da atuação do time de Chalamet, mas e acompanhasse essa história do cara que joga, né, tênis de mesa, eu fiquei assim, eu não sei. Mas aí quando eu coloquei o filme para assistir o filme, ele é muito bom. Ele é um filme caótico. A atuação do time de Chalamet nesse filme está ótima. Eu consegui desvincular o personagem do ator, sabe? Eu consegui olhar e ver o personagem, não ver o time de Chalamet. Então, o filme é muito caótico, vai acontecendo muita coisa e no final, né, a gente não é sobre essa questão ali dele ser um jogador de ping-pong, né, de tênis de mesa. Não sei se eu falei tênis, é tênis de mesa, né? Então, se você não viu, veja, achei excelente. Depois um filme de um diretor que a gente tem gostado muito, que é o diretor de Os Banshees de Inisherin. Ele também fez o In Bruges, que eu não gosto tanto. Ele fez alguns outros filmes que agora eu não vou lembrar, mas a gente assistiu o Sete Psicopatas e um Shih Tzu. E, gente, o nome desse filme já é muito bom. E o filme é muito divertido, mas muito divertido. Tem o Sam Rockwell, que é, assim, sensacional. Que fala do Sam Rockwell, né? Eu acho que até agora eu não vi nada que ele tenha feito que seja ruim. Então, a história desse filme é muito boa. Nossa, muito, 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 muito divertido. Eu já tenho vontade até de assistir novamente. Se você não viu, veja, muito bom. Depois eu trouxe aqui um documentário. Eu assisti alguns documentários de autores e alguns outros tipos de documentários aqui também. Mas eu trouxe aqui o William S. Burroughs, A Man Within, tá? Que é um documentário sensacional. Eu adorei esse documentário, achei muito bom. Não é o meu documentário de autor assim favorito. O meu favorito, eu acho que ainda é o do Hemingway, que é dividido em episódios. Também gosto muito do documentário do Kurt Vonnegut, é lindíssimo. Mas esse do Burroughs é muito, muito bom. Se você não assistiu, assista. Eu não sei se tem em algum serviço, mas procura aí pela internet que você vai achar, tá? Nossa, muito bom. Continuando essa lista de livros, de filmes que eu gostei muito, eu venho com Evil Does Not Exist, que é um filme que é dirigido, se eu não me engano, pelo mesmo diretor de Drive My Car. E esse filme aqui, gente, eu não sei nem o que eu tava esperando, assim. Ele vai falar, né, sobre essas pessoas, esse grupo que mora num local ali pacato e vai vir uma empresa querendo construir algo ali. Só que essas pessoas que moram nesse lugar vão ser muito afetadas. Então o filme traz essa coisa de falar sobre proteção, né, da natureza. Então você pode ficar meio... Mas assim, o filme, ele é lindíssimo. Nossa, belíssimo. Ali pro final, o final é sensacional. Então, ele me surpreendeu muito. Se você não assistiu, assista. Eu não sei também se tem algum serviço de streaming. Procura por aí, porque vale muito a pena. Depois, eu comecei a reassistir os filmes do Paul Thomas Anderson, que é um dos diretores favoritos, tanto, né, meu diretor favorito quanto o diretor favorito do meu marido. Eu conheci através do meu marido, inclusive. Paul Thomas Anderson, que finalmente conseguiu um Oscar de melhor diretor com Uma Batalha Após a Outra, né, esse ano, que também é um filmaço, assistindo no cinema. E aí a gente resolveu fazer aqui em casa essa maratona da gente reassistir. Não é bem uma maratona porque a gente ainda tá assistindo, tá? Mas reassistir os filmes do autor, do diretor, em ordem cronológica. Então a gente começa aqui com Boogie Nights, que é sensacional.
tá? Sensacional, filmaço, filmaço, adorei. 5 estrelas. E tá aí entre um dos meus filmes favoritos do Paul Thomas Anderson. Eu tenho vários favoritos, tá? Mas o Boogie Nights é muito bom. Depois do Boogie Nights, um outro favoritaço é o Magnolia, que também é, assim, muito bom. Tem umas atuações excelentes, uma atuação do Tom Cruise que é sensacional. A história do Magnolia, ela é muito maluca, né? Você vai acompanhando ali, depois quando as coisas vão se entrelaçando e tem umas coisas surreais que acontecem. É uma história assim, o Paul Thomas Anderson, ele escreve umas histórias, ele tem uma caneta que é sensacional. Se você não assistiu, assista. Magnolia, vale muito a pena. Inclusive, eu acho que tá na HBO. Acho, não tenho certeza, porque os filmes do Paul Thomas Anderson vivem entrando e saindo da HBO Max. Mas dá uma procuradinha lá. Outro filme desse diretor, né, que eu também reassisti, que agora eu passei a gostar mais do que quando eu tinha assistido a primeira vez, é o Punch Drunk Love, que é esse filme, é um filme um filme romântico do Paul Thomas Anderson, né, com Adam Sandler. Então, meu marido, ele brinca, que ele fala que o Paul Thomas Anderson, ele tem os filmes dele, ele tem um filme com Adam Sandler, ele tem um filme romântico, ele tem um filme de comédia, ele tem um filme de... Né? Então, esse aqui é o filme com o Adam Sandler, categoria filme com o Adam Sandler. E sensacional, nem o Adam Sandler, assim, quando foi chamado para fazer esse filme, ele não acreditava, mas como assim, né? E excelente, a atuação do Adam Sandler nesse filme, a história é excelente, se você não assistiu, assista. Depois, um outro aqui, que eu trouxe é o The Birdcage, né, que aqui no Brasil acho que veio como A Gaiola das Loucas. Gente, filmaço, filmaço. Eu não sabia o que esperar e assim, Robin Williams é Robin Williams, né? Infelizmente, né, faleceu e de uma forma trágica e nossa, que ator, né, gente? Que ator. Se você também não assistiu, assista, é divertidíssimo, divertidíssimo. Ótimas atuações. Falando de Tarantino, que é um outro diretor que eu também gosto bastante, não sei quantos filmes eu assisti dele esse ano, mas eu trago aqui um dos melhores que eu nunca tinha assistido, que é Os Oito Odiados. Nossa, achei esse filme sensacional. A forma como o Tarantino consegue criar tensão e chegar num ponto da história em que as coisas simplesmente assim viram uma maluquice é coisa de maluco, né, gente? Coisa de maluco, assim. Eu não sei o que dizer, gente. Uma história sensacional. Se você não assistiu, assista. E saber que tem algumas cenas ali, né? A gente vai ter o Daniel Day-Lewis quebrando um violão que era uma raridade. E Daniel Day-Lewis, né? Sendo ator método, ele estraga esse violão durante a filmagem. Mas assim, ele acaba com o violão, né? Mas é Os Oito Odiados, assista. Bom, depois eu assisti um filme filmado todo em preto e branco, que é o The Man Who Wasn't There, que ele é um filme que quando eu terminei eu falei, não gostei. Lembro que eu falei isso com meu marido, não gostei, achei chato, achei ruim. E não sei, eu não tinha gostado. E aí eu fiquei pensando sobre o filme, e eu acho que no outro dia, ou uns 2 dias depois, eu cheguei no meu marido e falei assim, acho que eu gostei do filme. E aí ele falou assim, me fala mais. E a gente começou a conversar sobre o filme. Eu comecei a pensar ali em algumas cenas e pensar nesse personagem, né? E o que acontece com ele, na forma como ele vive a vida dele, né? Se é que a gente pode chamar de vida, que ele não toma muitas decisões e quando ele resolve tomar uma decisão na vida dele é uma decisão completamente errada e assim, as coisas elas vão degringolando. Então, assim, assista, procura aí pela internet e assista porque também é um filme que vale muito a pena. Depois eu assisti um filme na HBO que eu gostei bastante, eu chorei muito, muito, muito. E aí eu fiz meu marido assistir comigo, ele não gostou tanto, mas eu também chorei muito com ele depois. Que é um filme argentino chamado Crônicas de uma Santa Errante. Que ele é um filme que ele começa de uma forma e ele tem uma coisa muito pós-moderna, assim, que o filme ele vai indo numa toada e quando ele chega no meio do filme acontece uma coisa e eu fiquei assim, hã? E aí o filme ele vai para outro lado. Tem algumas coisinhas que eu acho que ficaram muito caricatas e ficaram de uma forma meio brega, que poderia ser um pouco melhor.
mas a ideia, a história como um todo, e o final, e o personagem que é o marido dessa mulher, a forma como ele lida com as coisas e o amor assim que ele tem por ela e ai gente, sim, eu chorei muito, 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 muito. Achei um filme excelente, mas eu sei que não vai agradar todo mundo e não vai mexer com todo mundo. E o último filme que eu trago aqui como melhores filmes foi mais um do Paul Thomas Anderson, que é o There Will Be Blood. Né? O que falar da atuação de Daniel Day-Lewis com I Abandoned My Boy, né? Filmaço, filmaço, atuação excelente, não só do Daniel Day-Lewis, como do outro rapaz, que eu esqueci o nome, que faz lá uma espécie de pastor. E assim, gente, assista, porque é uma coisa assim de maluco esse filme, tá? De maluco. Indo para os filmes que não me agradaram tanto, eu vou dizer alguns aqui que eu detestei, alguns que eu só achei meio nhé, tá? Começando com Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Eu sei que é um filme clássico do Spielberg, todo mundo fala, e aí quando eu fui assistir eu falei, não achei isso tudo. E assim, gente, deixando bem claro aqui, tá, que eu não tô falando de efeito especial, né, antes que tenha algumas pessoas comentando de, mas o filme é antigo, os efeitos pra época, isso, aquilo, outro, tal, você tem que dizer. Não estou falando disso, porque eu gosto muito de Star Wars, por exemplo, e Star Wars também é um filme antigo, tem a sua limitação ali de efeitos e tudo mais, tá? Eu tô falando do filme como um todo, da história como um todo. Eu não gostei, não me pegou, aquela cena final também, que fica lá a musiquinha, e depois aparecendo esses seres. Não, não foi essa coisa toda. Foi um filme que eu achei divertidozinho, mas sabe? Não foi tão grande. Um outro filme aqui que, assim, é clássico, que todo mundo fala, né? E, assim, gente, não funcionou pra mim. É o Vertigo, que agora eu não lembro, acho que é Um Corpo que Cai, acho que foi assim no Brasil, do Hitchcock. E não funcionou, gente, não funcionou pra mim. Eu entendo a época, eu acho que o plot twist ali pra época, ele deve ter sido realmente uma coisa sensacional, então eu tento pensar no filme dentro da época, né, em que ele foi feito, pra gente também não ser anacrônico, mas não me pegou, sabe? Não sei, de alguma forma eu achei só um filme chato que não. Né, sabe? Um filme aqui pra mim que é ruim, tá? Porque até agora eu falei que Contatos Imediatos eu só achei o Vertigo, como eu disse, não funcionou pra mim, mas assim, um filme que eu achei ruim, terrível, é o filme Showing Up, que é um filme que eu tava querendo muito assistir, meu marido também, e a gente nunca conseguia assistir até um determinado dia que a gente conseguiu. E assim, gente, olha, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, porque o filme não vai pra lugar nenhum, sabe? A gente vai acompanhar essa mulher, ela trabalha ali no lugar, tem uma questão, tem uns artistas, e ela faz umas esculturas, e a gente vai acompanhar ela durante esse tempo em que ela está fazendo as esculturas, para que ela tenha a exposição, até chegar no dia da exposição. E aí tem questões dela com a família, tem questões dela com a pessoa que é dona do local onde ela mora, ou que gerencia ali de alguma forma. E você vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, e o filme não vai para lugar nenhum. Ele termina assim, sabe? Que você olha para você e fala assim, nossa, o que foi isso? Então, assim, é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida, assim, disparado, gente. Muito ruim, muito ruim. Depois eu tenho o Valor Sentimental, como eu falei, né? A gente estava nessa toada de assistir os filmes indicados ao Oscar. O Valor Sentimental, inclusive, eu acho que ganhou o melhor filme estrangeiro, né? E não, gente, não funcionou pra mim. Eu assisti o outro filme do mesmo diretor, que é o The Worst Person in the World, que também não funciona pra mim, eu também não gostei muito na época, mas o Valor Sentimental ele funcionou ainda menos. Eu achei um filme chato. Então, assim, não funcionou pra mim. Outro filme aqui que pra mim também foi terrível foi o filme Emily, que é pra ser, né, um filme que conta a história da Emily Brontë. Então você vai acompanhar essa história da Emily Brontë e ela escrevendo ali o Morro dos Ventos Uivantes, tá? Tem umas partes ali que você também vira a Charlotte, a Anne. E assim, gente,
Eu detestei esse filme. E esse filme é muito aclamado. E eu não entendi por quê, porque assim, ele é muito aclamado e o filme da autora de Frankenstein, o filme da Mary Shelley, ele é meio que escorraçado. As pessoas falam mal do livro do filme da Mary Shelley, porque falam que eles colocam que muito baseado no marido dela, nessa relação de amor, então a forma como ela escreveu o livro, que é muito mais próxima da realidade, tá? O filme da Mary Shelley. Mas o filme da Emily, que não tem nada a ver com a realidade, porque não tem não tem nada que diga que ela teve um relacionamento amoroso, né? E aí eles resolvem colocar um relacionamento amoroso na vida dela e que por causa desse relacionamento amoroso ela escreve o Morro dos Anos Uivantes. E esse filme é aclamado. E eu não entendi. Eu achei horrível. Você não acompanha realmente essa... Sabe, você não consegue meio que ver a vida dela e acompanhar esse processo porque fica ao redor desse amorzinho que nunca existiu e que é... Não. Gente, não deu. Achei terrível. Sinceramente terrível. Um outro filme que também entra aqui como um dos piores filmes que eu já vi na minha vida é um filme chamado A Porta ao Lado, que é um filme que eu não vou lembrar qual país, ele é um filme alemão, mas é um ator que ele é bem famoso e foi ele que escreveu, ele que dirigiu o filme e ele que está atuando no filme, tá? E é um filme muito maluco, assim, desse cara, que ele é... acho que é um escritor famoso, um diretor, alguma coisa assim, e aí ele vai fazer uma viagem, só que aí ele para num bar ali primeiro, ele começa a conversar com um senhor ali, e o filme se passa praticamente todo dentro desse bar. E você pensa que o filme vai dar em alguma coisa, que vai acontecer. Não acontece nada, assim, um filme sem pé nem cabeça, que também não vai pra lugar nenhum, que eu não entendi o que o cara queria fazer. Ruim, muito ruim. Ele tava, acho que na HBO Max, e eu resolvi assistir. E terrível, gente, terrível. Olha, um dos piores filmes que eu já vi na vida. Outro filme que eu tava esperando muito e foi uma decepção total é o filme Honey Don't. Eu não lembro porque que eu tava aguardando muito, eu não sei se o diretor é diretor de algum outro filme que eu gosto, ou o roteirista, não lembro. Mas eu tava aguardando muito esse filme, eu e meu marido, a gente tava aguardando muito, a gente estava muito animado pelo trailer e tal. E o filme é muito fraco, ruim, assim. E aí depois que você vê o filme, você volta e você vê o trailer, você fala assim, pô, mas, né? O trailer é bem feito, te pega. E o filme, ruim, muito fraco, muito fraco, muito ruimzinho. Depois a gente viu um documentário que me decepcionou muito também, que é um documentário super elogiado, tá? Meu marido queria assistir, porque ele falou assim, nossa, esse documentário é super elogiado, é tido como o melhor documentário já feito. Vamos assistir, que é o Grizzly Man. E aí a gente foi assistir, e assim, gente, eu não entendo porque que esse documentário é o melhor documentário já feito, considerado e aclamado por vários críticos de cinema. Realmente não sei, tô sendo sincera, tá? Se você sabe, se você tem um ponto, traz, comenta aqui. Porque eu achei muito ruim, mas terrível, assim, num ponto que... Bom, não tenho muito a falar. Tem um outro filme aqui também que foi elogiado, concorreu ao Oscar, que é o A Hora do Mal. Tava lá na HBO Max, não sei se está ainda, talvez esteja. Eu achei fraco. Tava esperando muita coisa, não achei que ele é isso tudo, tá? E é isso que eu tenho a dizer. Eu não sou muito fã de filme de terror, eu não gosto, inclusive, de assistir filme de terror, porque eu realmente sou muito medrosa, não gosto muito. Mas eu fui assistir esse filme, porque tinha tanta gente falando tão bem e tal. Eu falei, eu vou assistir. Né? Nada. Um outro filme que, nossa, foi muito ruinzinho. Um filme que a gente queria... A gente, né? O meu marido queria assistir. E é com De Niro. Gosta muito do De Niro. Mas esse filme é bem ruinzinho, gente. Que é um filme chamado O Franco Atirador. E eu acho que em inglês é Deer Hunter. Muito fraco, bem ruinzinho, assim. Foi difícil de engolir. E o último que eu trago aqui como também um dos piores, que não é necessariamente muito ruim, mas eu achei fraco, foi o filme A Favorita,
que é o do mesmo diretor, eu acho, de Bugônia, né, e do Pobres Criaturas, o Lagosta. Pobres Criaturas eu não gostei, o Lagosta eu gosto. O Bugônia eu assisti, eu fiquei com uma sensação que eu não gostei tanto, quero reassistir, porque eu acho que o filme ele foi mudando um pouquinho dentro de mim. Mas A Favorita eu achei fraco, eu não achei tão, né, achei um pouco nhé, tá? Então por isso que ele tá aqui. Como eu falei, eu assisti 80 filmes, então eu vou deixar ou a lista deles aqui embaixo ou lá no Substack. E eu acho que eu vou colocar assim mais ou menos estrelas para vocês saberem mais ou menos o que eu achei, né? Tem bastante filme só que eu achei bom, então 3 estrelas e meio. E falando agora um pouquinho das séries que eu assisti, eu comecei o ano assistindo uma minissérie chamada The North Water, que é inclusive um livro, e eu achei ela boa. Eu gostei, é uma ótima atuação do Colin Farrell, mas é isso, é uma boa minissérie, tá? Não achei também muito sensacional. Depois a gente assistiu Ozark, a gente assistiu todas as temporadas, e é boa, mas eu não achei assim sensacional. Acho que tem muita gente que acha ela sensacional, eu só achei boa. E é isso. Depois eu reassisti a primeira temporada de The Punisher com meu marido, porque eu gosto muito da primeira temporada de The Punisher, a segunda eu não gosto. E eu coloquei ele pra assistir só a primeira, porque eu acho que só a primeira já é o suficiente, eu não preciso assistir a segunda. E foi boa. E aí a gente assistiu a segunda temporada de True Detective, a gente já tinha visto a primeira, já tinha visto a terceira. Quando saiu a quarta, a gente começou a assistir e a gente desistiu, porque a gente não gostou. E aí eu só não tinha assistido a segunda. E aí ele resolveu colocar pra eu assistir e eu achei fraca. Não gostei da história. Eu acho que não chega aos pés da primeira e nem da terceira. Depois, a gente assistiu aí a primeira temporada de Pluribus, né, do Vince Gilligan, que tem essa história sensacional, uma das melhores séries já feitas, que é da Breaking Bad, né, gente? E Better Call Saul também, que é top. Quando você pensa que não tinha como ele melhorar, ele melhora. Better Call Saul é sensacional. E aí ele veio com Pluribus, que eu gostei, meu marido não gostou muito, mas a gente está acreditando no processo, né? Porque eu vim seguindo, então estamos acreditando que ela vai melhorar nas próximas temporadas. A gente também assistiu A Amiga Genial. Eu não li a tetralogia da Helena Ferrante, né? Eu só li da Helena Ferrante A Vida Mentirosa dos Adultos e eu achei ok, achei um livro interessante. Assisti também a minissérie, né, da Vida Mentirosa dos Adultos, acho também boa. E eu resolvi assistir A Amiga Genial. E pra mim a série ela melhora nas últimas temporadas. Assim, eu gosto da terceira e da quarta temporada. A primeira e a segunda eu não gosto tanto. Mas também não achei uma série sensacional, achei uma série boa só. Depois a gente começou a assistir Boardwalk Empire, mas a gente não finalizou, eu nem sei qual temporada que a gente parou, se foi na segunda. Não sei se a gente vai finalizar, porque tem um bom tempo que a gente não assiste nenhum episódio. É isso. E por último, a gente reassistiu a minissérie O Auto da Compadecida, né, que eu adoro, é uma das histórias assim, favoritas minha, brasileira. Não só brasileira, mas do mundo, tá? Eu adoro Auto da Compadecida, eu não li ainda, tenho muita vontade de ler, mas eu adoro o filme e eu adoro a série. E é isso, gente, a gente reassistiu tudo num dia só, acho que são 4 episódios, então é o filme, só que com algumas cenas que não tem no filme, então me estende um pouquinho mais. E como sempre acontece com a Auto da Compadecida, eu terminei chorando, né? Eu chorando lá, meu marido chorando do outro, porque não tem como, gente. A história da Auto da Compadecida, ela me pega muito. Muito. Quando começa ali o julgamento e que aparece, né, Maria, né, Nossa Senhora ali falando com eles e falando da história, e vai falando da história desse povo sofrido, aí eu começo a chorar demais, né? E agora eu tô com vontade de assistir aí a minissérie A Casa dos Espíritos, né? Que eu sei que foi lançada, uma minissérie. E então eu quero assistir. Não li o livro também, não li nada da Isabel Allende ainda. Eu já assisti a série Isabel, que eu acho que também é uma minissérie, que também é muito boa se você não viu, veja. Eu tô com vontade de ver A Casa dos Espíritos, né? Saber que tá sendo elogiada essa adaptação. A adaptação de Cem Anos de Solidão, a gente tinha um pouco de receio aqui em casa, porque é muito difícil, na minha opinião, de adaptar. E a primeira temporada de Cem Anos de Solidão é
lindíssima e agora em agosto vai sair a segunda temporada para finalizar essa história. Então a gente também vai nesse segundo semestre reassistir a primeira temporada para assistir a segunda. Bom, gente, é isso. Esse vídeo já está gigantesco, tá? Então eu falei aqui sobre tudo que eu li, o que eu estou lendo, o que eu assisti, o que eu estou querendo assistir aí por agora. Comenta aqui embaixo também, vamos conversar, né, sobre esses livros, sobre os filmes aí também. E como eu disse, eu vou colocar essa lista completa aqui em algum lugar, tá, dos filmes. E é isso. Se você gostou, deixa aí o seu like e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.